Fala, Fernandão, beleza? Boa noite. Boa noite, show de bola. Tem que, Fernandão, tem que colocar um Tião Carreiro Pardinho, aí não cai, pô. cai tudo, derruba tudo. Eles são os piores, os brasileiros são os piores aí com o direito autoral, é difícil pra caramba, não tem como não. E aí, Fernando, beleza, meu querido? Beleza. Domingão e hoje falando de pós-arrematação, principalmente, na verdade, da documentação, né? Nós vamos falar hoje sobre escritura e registro. Vamos trazer um conteúdo top aqui pra vocês. E, ó, isso que a gente vai falar aqui, presta atenção, tá? Isso não é só sobre leilão, isso é documentação imobiliária. Então, você que sabe de alguém que está comprando imóvel, você que, cara, qualquer pessoa que tem interesse em comprar um imóvel tem que escutar essa live aqui. Ah, meu vizinho está comprando um imóvel, nem sabe de leilão. Cara, ele tem que escutar essa live aqui. Por quê? Porque nós vamos falar de documentação imobiliária. Todo mundo deveria saber o que a gente vai falar aqui hoje, estando em leilão ou não. Né, Fernando? O óbvio precisa ser dito. Exatamente, o óbvio precisa ser dito e, claro, não vai ser tão óbvio assim, porque a gente vai entregar algumas coisinhas também bem legais aí para vocês, tá bom? Então, compartilha essa live, chama aí seu parceiro, sócio, que já tá no mundo do leilão, ou mesmo, chama sua família. Cara, isso aqui é um assunto que é de utilidade pública, tá? Todos deveriam saber o que a gente vai falar aqui hoje, mas nem todos sabem. Então, vocês vão ter oportunidade aqui de aprender na prática como funciona uma questão de documentação imobiliária. Obviamente, a gente vai falar sobre contexto de leilão, mas serve para qualquer pessoa que esteja comprando um imóvel nesse exato momento. Até para começar, Fernando, deixa eu ver a galera aí. Quem já comprou imóvel? Isso nem ser de leilão. Quem já comprou imóvel? Coloca aqui para mim. Quem já comprou imóvel? Coloca no chat aí, só para a gente entender como que está dividida essa live. Quem já comprou aqui imóvel? Coloca aí para mim. E depois quem já teve que perder dia de serviço para ir assinar a escritura de compra ou venda de imóvel? É isso aí, cara. Vamos ver agora, vamos ver os problemas depois, né? Vamos ver quem já comprou imóvel. Ó, geral aí, ó. Ó, Thiago fez a arrematação essa semana aí, ó, Thiago Elisa. Adriana Souza, Isabel, Sérgio, Cláudia. Muito bom. Ana Docante, já comprou várias, né? Betina também. Muito bom. Karen, Francis. Legal, ó. Karen, beleza. A Tá, cara agora já vamos. falou aí que tem Galo em São Paulo hoje, ó. 8h30. 8h30 tem Galo São Paulo. Nós vamos Então a live compartilhar vai ser aqui. rapidinha hoje. Hoje vai ser rapidinho que tem Galo São Paulo. Show de bola, consegui fazer a distância 2 vezes, muito bom. E quem já vendeu o imóvel? Coloca aí, vendi. Para não ficar igual eu. Coloca aí, vendi. Só para a gente entender. Coloca aí, vendi. E vai compartilhando a live, galera. Vai compartilhando. A gente não chegou. Tá aí, ó. 180 pessoas, quase 200. Vamos chegar até 350 pessoas aqui, que é a nossa meta. E eu não vou mentir para vocês, tá? Não vou enganar vocês. Quanto mais pessoas tem aqui, mais motivado a gente fica. O professor gosta de casa cheia, até porque a live fica mais legal. Tem mais perguntas, tem mais interação. Então a gente fica mais motivado a entregar o conteúdo. Senão vai acabar rápido, porque o jogo do Galo vai ficar mais interessante. Então, então vou compartilhar a live aí. Coloca, mete o dedo no aviãozinho, chama a galera e vamos para cima, que eu tenho certeza que com conteúdo aqui top para vocês, qualquer pessoa vai se interessar, então pode compartilhar aí com pessoas. Pega a sua lista, compartilha com 5, 6, 10 pessoas, porque esse conteúdo aqui, ele vale para qualquer pessoa que esteja comprando ou vendendo imóvel, independente seja de leilão. Ou mesmo que não esteja, mas esteja pensando em comprar. Todo brasileiro pensa em comprar imóvel, então serve para todo mundo. Não é não, Fernando? Exatamente, gente, exatamente. Show de bola. Então, vamos começar a falar aqui um pouquinho, né? E já vou avisando para vocês, tá? Segura aí. Vai ter um brinde para vocês. Quem aqui não é da comunidade Smart, quem aqui não é Smartano, quem é, você vai poder acessar lá agora na Imobeduc. Vai ter um módulo, tá? Só de leilão extrajudicial pós-arrematação na minúcia, explicando todos os documentos, explicando o que é um contrato de compra e venda, o que é uma escritura. E a gente vai liberar o tempo determinado, né, por tempo mínimo aí, para quem quiser, mesmo não sendo smartano, aprender sobre pós-arrematação e documentação imobiliária. Então, ou seja, é um curso gratuito sobre pós-arrematação. Vai estar disponível para todo mundo que estiver aqui na live. Então, isso aqui é ouro, tá? Está disponível. Vai estar disponível para vocês. Vocês vão aprender na prática o que é um pós-arrematação. Vocês vão aprender como é que funciona do extrajudicial. Do judicial um pouco mais complexo, está dentro da mentoria. Mas do extrajudicial vocês vão aprender na prática como funciona para você
arrematar, registrar, escriturar, né? Escriturar e depois registrar e sair com o seu imóvel na matrícula. Isso vale tanto para compra quanto para venda. Na hora de vender também você tem que fazer o procedimento de escritura e registro. Então, vai estar disponível para todo mundo. Já já eu coloco aqui qual que vai ser o que você tem que preencher aqui para poder receber o acesso à Imobeduc. E lá na Imobeduc vocês vão ter esse curso gratuito de pós-arrematação. Documentação imobiliária na veia, para vocês nunca mais passarem aperto com pós-arrematação. Tá bom? Quem quer ganhar aqui? Deixa eu ver. Quem aqui, ó? O Pedro já falou que quer. Quem quer ganhar aqui um curso de pós-arrematação? Entender como funciona escritura, registro na compra ou na venda. Explicando tudo para vocês no detalhe de como é que funciona. Quem quer ganhar aqui? Ninguém? Se ninguém quiser, eu nem vou liberar então não. Se ninguém quiser, Fernando, eu nem vou liberar não. Porque vai dar trabalho para o pessoal criar o acesso aí. Não faz sentido. Porque o Smartano já tem. Smartano já tem. Então aqui seria para quem não é Smartano. Quem é Smartano já pode acessar a Imobeduc lá, que está separadinho o curso de pós-arrematação. Quem não é Smartano, ó, eu quero. Turma 32. Quem é Smartano pode ficar tranquilo, tá separado lá, tá? A gente condensou todas as aulas, que já tinha o curso de pós-arrematação, só que ele estava dentro de cada aula, a gente tratava, né, separadamente como funcionava cada situação. Por exemplo, o TBI, tinha na aula de TBI, como é que funcionava e tal. Agora não, a gente concentrou as aulas de pós-arrematação, então tá absolutamente tudo organizado para você saber o ponto a ponto ali, de ponta a ponta, como funciona o pós-arrematação, beleza? Ó, eu quero, beleza. Daqui a pouco eu vou passar, então, como que vocês fazem para poder receber esse acesso. O Alípio está querendo aí curso de ocupante boliviano. Quem só arremata imóvel com boliviano, gente. Eu nunca vi desse jeito. Ele adora um boliviano, né? Tá curtindo o boliviano. É isso aí, galera. Ó, então vamos lá, Fernandão. Vamos falar hoje sobre escritura, registro. Vamos entender um pouquinho sobre como funciona essa documentação, né? Para quem aqui não entende exatamente como é o jogo aqui de comprar, escriturar, registrar, né? Poder tomar posse depois, né? Então, muita gente fala bobagem aí no mercado de leilão de imóvel, né? Nem conhece sobre leilão de imóvel, comenta coisas que é tão óbvio, né? É tão óbvio que às vezes a gente até se surpreende, né? Como as pessoas elas conseguem atrair audiência para falar bobagem, né? Falar coisas tão óbvias que qualquer criança de 5 anos falaria. Então, a gente tem que trazer essas lives mais técnicas aqui para o pessoal entender como é que funciona na prática e parar de falar bobagem ou replicar bobagem aí na internet. Quem está acompanhando, inclusive, os episódios aí do Imobeduc, do Imobetalks, né? Desculpa, eu falei Imobeduc, é o portal que vocês vão receber o pós-arrematação. Do Imobetalks, vocês estão vendo, a gente está de fato ali, ó, o último episódio aí foi sobre alavancagem financeira. Tem um monte de bobagem, inclusive de influenciador financeiro, falando de que paga 3 vezes, que isso, que aquilo, e aí depois volta atrás, né? O Thiago Nigro foi um caso específico desse, né? Que não compra imóvel, aí depois fez uma engenharia lá para explicar porque que ele comprou um imóvel de 30 milhões, né? Do Neymar. Então, depois tem que ficar fazendo engenharia para voltar atrás naquilo que falou antes. Na narrativa. Na narrativa, né? Fala uma coisa, tal, vende, aí depois volta atrás porque teve que comprar um imóvel. Cada bobagem que a gente vê na internet que a gente fica surpreso. Mas vamos lá. Escritura e registro. Eu não sei se vocês sabem, e aí eu vou perguntar aqui, sendo sincero, quer que vocês sejam sinceros, tá? O Guará é o cara da sorte, porque o Guará ganhou, todo sábado tem episódio, tá? O Guará foi sorteado em uma carta de consórcio, tá, gente? Mas aí foi sorteio, tá? Aí foi realmente para ele ter sido sorteado, algumas dezenas, centenas de pessoas vão ter que esperar até o final, tá? Então, sorte, é mais sorte que juízo, né? A gente até brincou com ele lá, é mais sorte que juízo. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre documentação imobiliária, né? Então, vocês vão entender aqui agora como funciona esse pós-arrematação. A gente vai entrar em detalhes aqui para vocês. Nesse mini curso também vocês vão ter acesso a todas as informações. Mas eu queria que vocês me falassem. Vocês sabem que existe 2 cartórios, né? Muita gente talvez nem saiba disso. Renan, mas o que é escritura, registro? O que é isso? Por que são 2 documentos? Vocês sabem que existem 2 cartórios pelos quais você vai ter que passar necessariamente quando você comprar um imóvel à vista? Vamos ver se a galera sabe aqui. Vocês já sabiam que tem 2 cartórios que você vai passar necessariamente quando você comprar um imóvel à vista?
tem gente que não sabe, Fernando. A gente tem que falar até o óbvio aqui, né? Talvez as pessoas não saibam, acham que é tudo a mesma coisa, né? Tem muita, é impressionante, se você conversar com cada 10 pessoas que você conversar que compraram imóveis, eles acham que o que vale é a escritura, né? E engraçado, até bom a gente trazer aqui também um ponto que estavam falando, está saindo muito agora no provimento que saiu semana passada, que a Receita agora vai classificar os imóveis, vai colocar um. Eu esqueci o termo lá que eles vão falar, FIB, CID, sei É o lá. cadastro, É um cadastro do imóvel. O que acontece, gente? A escritura pública, você lavra no cartório para dar fé pública, para determinar para terceiros e para qualquer um que aquele negócio foi firmado. Tá? E essa escritura é o único documento apto a ser levado a registro. Aquele contrato particular que a gente faz no papel, da imobiliária, com o corretor, ou diretamente com o comprador, com o vendedor e comprador ali que assinam na presença de 2, 15 testemunhas que seja, aquele documento ele não tem valor legal para ser levado a registro. E o que vale necessariamente para comprovar que a pessoa é proprietária daquele imóvel, só é dono quem registra. Já tem um jargão, né? É o que está constando no registro da matrícula do imóvel. Tá? Então tem uma certidão de matrícula com um RG, desde que aquele imóvel foi cadastrado da primeira vez, que ele foi primeiro quando era terreno, depois quando foi construído, se for uma casa, pro apartamento, quando ele era um terreno de incorporação, aí desmembra para matrículas mãe, para matrículas filhas, cada um com a sua unidade, dizendo quem construiu, como foi o primeiro comprador, se ele alienou, se ele não alienou, o que aconteceu. Tem um histórico de toda a negociação do imóvel na matrícula do imóvel. E é muito importante partir dessa premissa, porque a gente está falando aqui do óbvio, mas para nós arrematantes, para vocês que estão aqui no mercado de leilões, saber esse pós-arrematação muda o seu jogo, porque vai trazer para você celeridade no processo. Né? Às vezes a gente fica vendo pessoas que, olha, arrematei, paguei, peguei a escritura, não consegui registrar, faz 6 meses, o cartório me dá uma devolutiva, me dá outra devolutiva, e aí entra nisso que o Renan falou. Qual cartório? Né? Então, primeiro, escritura pública de compra e venda, a gente faz com tabelião de notas. Então é lá onde você vai para reconhecer firma. Na maioria das cidades tem dezenas, algumas dezenas, nas capitais tem dezenas de cartórios de tabelião, tabelionatos de notas, né, que a gente fala, de notas e protestos e tudo mais. E aí, o cartório de registro de imóvel é aonde o seu imóvel está matriculado. Então, capitais. São Paulo, por exemplo, tem acho que 16, se eu não me engano, né? Cartório de registro de imóveis. Cada imóvel pertence a uma região que tem o seu cartório respectivo. Então, eu não consigo fazer uma escritura e registrar em um cartório diferente. Tem que ser no cartório daquele imóvel. Tá? Mas eu posso fazer uma escritura aqui em Jacareí de um imóvel que eu comprei e está registrado lá em Porto Alegre. Vocês entenderam? Então, o que acontece? Compra e venda, a escritura pública, eu posso fazer a nível nacional, desde que eu atenda algumas regras que tem o provimento 100, tem algumas regrinhas também. Não é assim que eu posso fazer indevidamente, aleatoriamente também, né? Agora, inclusive, é uma outra dica, mas daqui a pouco eu vou soltar essa outra dica. Vamos organizar aqui, que o Fernando já vai soltando tudo e a gente vai terminar com todas as dicas em 10 minutos. Mas vamos lá, vamos detalhando aqui. O que o Fernando acabou de explicar? Existe uma disposição, então anota aí, tá, gente? Existe uma disposição no Código Civil que diz o seguinte: todo negócio jurídico de imóveis acima de 30 salários mínimos, ele tem que envolver assinatura de escritura pública. Tá certo? Então, tudo que é maior do que 30 salários mínimos não pode ser feito por instrumento particular. Tem que ser feito por instrumento público. O instrumento público é a escritura pública, tá? Quem lavra essa escritura pública, tá? Tabelionato de notas. É o cartório que nota fatos e que ele colhe as vontades entre as partes. Então, ele vai lá, eu quero vender pro Fernando, verifica se a gente tem capacidade civil para fazer o negócio, se não tem nenhuma situação que impede, né, impeditiva desse negócio. Basicamente, faz toda essa coleta de dados, analisa a situação e lavra a escritura, colhe a vontade das partes. Esse é o documento que é o título hábil para transmitir a propriedade no registro de imóveis. Como o Fernando falou, cada imóvel ele só tem um cartório que tem a circunscrição desse imóvel. Então, por exemplo, Belo Horizonte tinha 10 cartórios até pouco tempo atrás, agora são 13. São 13 cartórios de registro de imóveis que regionalizam a cidade
Então, cada cartório de registro de imóveis ele responde por uma circunscrição. Esse é o termo que se usa aí para delimitar essa área. Então, é isso que o Fernando falou sobre escritura e registro. Então, a gente vai... Daqui a pouco ele entrega o ouro todo aqui, a gente vai falar, já falou de provimento 100, mas basicamente cartório de notas, onde você vai, de fato, acontecer um negócio jurídico. Então, o negócio jurídico acontece aonde? Ele acontece no cartório de notas. É na escritura pública, ali que você manifesta a vontade. O registrador de imóveis, na verdade, a matrícula do imóvel, é onde estão consignadas as informações sequenciais dos fatos que aconteceram naquele imóvel, dos atos que foram praticados naquele imóvel, que foram levados a registro. Então, o que o cartório de registro de imóveis faz, o registrador? Ele analisa se aquela escritura, aquele negócio jurídico, ele está apto a ser levado à matrícula. Então, por exemplo, o que ele vai analisar? Eu tenho uma escritura, lógico que o tabelionário de notas já fez também essa análise prévia, mas ele vai analisar o seguinte: peraí, o Fernando vendeu um imóvel para o Renan, uma casa para o Renan. Aí bate lá no registrador de imóveis. Deixa eu ver se o Fernando era o proprietário, qualificação subjetiva. Deixa eu ver se de fato isso era uma casa na matrícula, qualificação objetiva. Então ele vai virar e falar o seguinte: ô Fernando, beleza, você era o proprietário, você podia vender para o Renan. Mas aqui na matriz você falou que vendeu uma casa, mas aqui está um lote ainda. Peraí, então você primeiro tem que averbar a casa para depois você transferir. Isso é basicamente o que o cartório iria fazer. Óbvio que depois, com a evolução dos entendimentos, né? Por exemplo, hoje você tem o princípio da cindibilidade. Não, peraí. Registra a escritura do jeito que está, transferindo o lote, mesmo que eu tenha falado que é uma casa, aproveita a parte do negócio em si, registra e depois eu averbo a casa. Então, obviamente, para proteger o negócio jurídico. Porque imagina só se você não transferisse a casa, não transferisse, a matrícula ia continuar no nome do Fernando, podendo sofrer uma penhora, podendo sofrer alguma indisponibilidade. Então, obviamente, foi evoluindo ao longo do tempo para evitar que essas mínimas incongruências ali entre matrícula e escritura não permitissem o registro. Mas, basicamente, é isso que o registrador de imóveis faz. Qualificação objetiva e qualificação subjetiva. Entenderam até aqui, gente? O que é um cartório de notas e o que é um cartório de registro de imóveis? Entenderam até aqui? Ó, o Augusto falando, estou fazendo exatamente isso. Registrando o terreno para depois averbar a construção. É isso. Né? Por quê? Para não oferecer risco para o negócio jurídico. Imagina se aquilo fica parado sem registrar, por uma questão de que não tem a casa, vai registrar a casa na prefeitura, para aprovar um projeto na prefeitura, para depois averbar, demora 6, 10 meses, você pode ter um problema ali no negócio jurídico. Né, Fernando? Exato. Aí, já acabamos de explicar aqui para vocês que a escritura pública é o documento hábito a ser levado a registro. Quais são as duas hipóteses que a gente não precisa de escritura pública? Quando que ela é substituída? Acabaram de colocar aqui, ó, sobre a questão do valor inferior a 30 salários mínimos. Então, quando o imóvel tiver um valor inferior a 30 salários mínimos, você não precisa de escritura pública. O próprio compromisso de compra e venda ou o documento pelo qual você fez a aquisição do imóvel, ele é apto a registro. E aí a Alessandra trouxe aqui, mas e quando a cidade é pequena e nega? E quando o registrador se nega a fazer isso? Aí entra um detalhe que pouca gente sabe, que é interessante para a gente trazer aqui para vocês. Por que o cartório se nega a registrar o imóvel que você comprou abaixo de 30 salários mínimos? Porque o imóvel não vale menos do que 30 salários mínimos. O cartório ele vai usar como base legal para poder efetuar esse registro o valor venal que consta na prefeitura. Não é o valor que você pagou, é o valor venal dele. E hoje eu arrisco a dizer aqui que no Brasil é muito raro ter algum tipo de imóvel com menos do que 30 salários mínimos no valor venal dele. Tá? Então, ou seja, não é o quanto você pagou. A gente cansou de ver aqui nos leilões imóveis sendo comprados a 6, a 8, a 15 mil reais, a 20 mil reais, que caberia, né, o registro por valor menor. Só que você não comprou ele a preço de mercado. Então, ele entra no valor venal. Tá? Essa mesma regra, e estou trazendo isso porque colocaram aqui nas perguntas, essa mesma regra, onde é que a gente se aplica? Tá? Na questão dos emolumentos de cartório para fins de registro. Então eu consigo, por exemplo, a jurisprudência pacificada com relação ao ITBI. O ITBI, se eu entrar na justiça, eu vou pagar pelo valor que eu comprei, porque é o valor do negócio. Pouco importa se é baixo, se é muito, não interessa. Eu vou pagar, vou recolher o ITBI sobre o valor do negócio. Ok. Só que os emolumentos do cartório, ele não se enquadra nesse entendimento.
Os emolumentos do cartório, ele vai entrar na tabela pelo valor venal do imóvel, independente do quanto você pagou. Então, muito arrematante faz essa confusão constantemente. Isso é importante falar mesmo, porque, né, acima de 30 salários mínimos você tem que fazer escritura pública, né? Aí o cara compra o imóvel por 30 mil. Aí ele fala, pô, mas aí abaixo de 30 salários mínimos, eu posso fazer CCV com a Caixa, por exemplo. Você está comprando uma Caixa. Você pode fazer CCV, porque é só a Caixa que vai ter esses imóveis mais baratos aí. Às vezes ou outra aparece um do Bradesco, mais barato, mas em geral isso você vai encontrar só na Caixa Econômica mesmo, abaixo de 30 salários mínimos. Ah, mas eu comprei um imóvel abaixo de 30 salários mínimos, então eu não tenho que fazer escritura. Eu posso fazer só o contrato de compra e venda com a Caixa, o gerente assinar e registrar. Dá certo às vezes? Dá. Às vezes dá. Mas isso é que o Fernando falou. Gente, o cartório, o que ele puder aumentar os emolumentos dele lá também, ele vai aumentar. Então, na hora que bate lá, ele tem normalmente no provimento, porque os cartórios eles são regidos por provimentos estaduais. Então, cada cartório, o cartório aqui de BH, ele é regido, a atuação dele é regida pelo provimento do TJMG. E lá no provimento, normalmente, eles determinam que a base de cálculo de emolumentos, ela pode considerar o valor da compra, o valor do IPTU ou o valor de TBI, ou ainda, se esses três não refletirem o valor de mercado, ele pode arbitrar um valor. Então, ou seja, deu uma faca e o queijo na mão para eles fazerem o que quiser. Então é natural, tá? Às vezes você vai conseguir registrar com CCV. A gente consegue aqui na Smart Caixa bastante vezes, muitas vezes. Mas, na realidade, não conte com isso, porque o que pode acontecer? Pode acontecer do cartório exigir e falar que o imóvel vale mais do que 30 salários mínimos, além de aumentar os emolumentos dele, ainda gera obrigação de escritura. Então ele vai te dar uma nota devolutiva e falar o seguinte, ó, você comprou por 30, mas vale 60. Então você vai ter para registrar, além de pagar o emolumento sobre 60 mil aqui no registro de imóveis, você ainda vai ter que pagar o emolumento lá para o cartório de notas para lavrar a escritura, porque esse imóvel não tem como registrar sem escritura pública. Acontece? Acontece demais, tá? Então, não é exceção. A exceção, na verdade, é passar o CCV. Né? Então, isso aí, a gente consegue, às vezes desdobra, às vezes faz um requerimento, apresenta argumentações, aí às vezes o cartório é pequeno, fica mais receoso da gente, de repente, fazer uma suscitação de dúvida, uma reclamação na ouvidoria, até aceita. Mas não dá para contar com isso. Você vai para um cartório maior, ele coloca a dificuldade mesmo, e se você quiser ver seu imóvel registrado, não adianta correr, porque você vai demorar demais e vai acabar tendo que demorar a sua arrematação a registrar por causa disso, né? Exato. E antes que a gente entre aqui na terceira hipótese que substitui a escritura, que é o compromisso de compra e venda, o contrato de compra e venda com alienação fiduciária, vou esclarecer para vocês um pouco sobre essa situação do registro, né, que a gente consegue fazer ali, por exemplo, ITBI. Então eu expliquei aqui que nós temos pacificado na jurisprudência que tem que ser recolhido sobre o valor do negócio. Só que todo arrematante tenta economizar. A gente faz parte do nosso negócio, a gente tenta economizar de todo jeito, né? Então, a princípio, né, no começo, a gente até tentava imputar a tese de que essa jurisprudência também tinha que ser estendida às custas do cartório. Né? E por experiência própria, cheguei a um ponto que falei, o custo-benefício está longe de valer a pena. Então eu já consegui diversas decisões judiciais aonde o juiz estabelecia, olha, também vale para o cartório que tem que recolher os emolumentos e as custas sobre o valor do negócio. Então o juiz determinava isso. O que acontecia na prática? Então, gente, uma coisa é o eixo teórico, é o universo do jurídico. O jurídico aceita qualquer coisa, toda tese. E eu sou o principal defensor. Eu não quero discutir tese, eu quero resolver o meu problema. E aí bate no cartório, o que o cartório faz? Espera aí. Eu não vou simplesmente aceitar a ordem judicial que, no meu entendimento, é indevida, é equivocada. Né? Eu não aceito isso. E o que ele faz? Primeiro, ele enche você de nota devolutiva. Ele vai caçar pelo em ovo, coisa que passaria ali. Então você imagina que você está entrando lá com uma escritura que ele fala assim, ó, tem que fazer um aditivo da escritura. Você tem que voltar lá no tabelião para mudar alguma coisa porque ele entendeu o que tem que ser. Né? Ele vai falar o seguinte, cara, eu vou ter que contestar essa ação e não vou registrar enquanto não sair uma decisão do juiz. Então vocês têm noção da quantidade, da complexidade que é por uma diferença de emolumentos que fatalmente ali vai passar o quê? R$1.000, R$1.500? Sabe? Então não faz sentido
esse tipo de economia que, no meu ponto de vista, é uma economia burra. Tá? Não vai passar. Tá mudo, Renan. A Cristina Clark está falando aí que a gente pode suscitar dúvida. Cara, pior experiência possível. Tá? Demora, não julga o seu processo, é 1 ano para julgar, dependendo de vara aqui, dependendo da região. Infelizmente, embora haja o processo de suscitação de dúvida, né, para a vara de registro público, na prática, a última instância é o registrador. Não, mas não é assim, existe a vara de... mas se demorar 1 ano, na prática, o desincentivo a entrar com a situação de dúvida faz o quê? Você tentar acatar o que o registrador falar. Então, na prática, tentar acatar o que ele falar e, se for muito absurdo, tentar conversar e convencer. Porque a suscitação de dúvida é um caminho teórico, não um caminho prático. Essa é a grande realidade. E quer ver, por você ter uma noção do que aconteceu comigo? Ou se a corda começar a esticar, reclamar mesmo na ouvidoria do tribunal. Dá mais resultado do que propriamente a suscitação de dúvida. Essa é a realidade, isso é o mundo real, gente. Exato. É o mundo real, tá? A Cristina aqui falando, eu já suscitei dúvida e levou 6 meses numa comarca pequena, porque é uma comarca pequena que tem pouco processo. Pergunta, Cristina, fala assim, eu alguma vez vou arriscar suscitar dúvida de novo? Deus me livre, eu resolvo esse negócio aqui. Tem que resolver. É dinheiro só, gente. E aí é muito pouco. Não compensa nem sequer o processo para suscitar dúvida. Então essa é a dica, né, que a gente coloca ali, porque é muito bonito em tese. A gente fala bastante com relação, você vê muito isso sobre a internet. Olha, tem que ser. Inclusive o próprio TBI. Né? Às vezes é devido sobre o valor do negócio. Quando eu não consigo, não entro com recurso administrativo, não deu, vou ter que judicializar. Peraí, se eu não conseguir uma liminar, imediatamente eu mando registrar e depois eu vou com outro processo que é pedir ressarcimento, se valer a pena, porque o nosso negócio é um negócio de tempo, né? Eu tenho que resolver o meu problema, solucionar o meu problema. O Rodrigo falou aí que já registrou 20 imóveis com CCV. Registra mesmo, Rodrigo. Ainda mais se você pegar, talvez no lugar que você está, o cartório for mais receptivo com o CCV, você vai registrar mesmo. Agora, quando você começa a espalhar no Brasil, aí você vai ver que, cara, tem cartório que não vai aceitar, que vai colocar PSI, vai falar que o imóvel vale mais. Então, isso, na verdade, é muito da região mesmo, tá? Talvez você esteja concentrado em um determinado lugar, e aí, nesse lugar, você está conseguindo registrar a CCV. Ou o provimento lá desse estado, ele é mais flexível para o registrador também não está querendo criar muito problema, está mais preocupado em registrar ali. Então, tem caso e caso, tá? Então, depende muito do registrador. O registrador é quase o juiz do seu caso. A verdade é essa, tá? Talvez, como eu disse, por mais que exista um juiz de registro público, na prática é tão grande o tempo para julgar que o registrador ele vira praticamente a última instância do negócio. Porque você não tem para onde. Você vai recorrer e vai demorar 6 meses, 1 ano, não tem como, né? E tem um detalhe, tá? Contrato, para vocês saberem também, isso aqui é só um aditivo, tá? Não tem a ver muito com o que a gente está falando aqui, mas o compromisso de compra e venda, você pode averbá-lo na matrícula por qualquer que seja o valor. Mas aí é uma averbação para notícia do negócio, para dar conhecimento a terceiros. Ele não transfere a propriedade. Pode ele ser isso. De compra e venda, né? Ele só garante ali que existem direitos a serem respeitados ali do promitente comprador, promitente vendedor, né? Mas ele não transfere a propriedade sem a lavratura da escritura, se for acima de 30 salários mínimos. Mas dá para registrar com CCV? Dá. O que é CCV? Contrato de compra e venda, tá bom? Show de bola. Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Não, beleza. Então, aí vem outra coisa, né? O Fernando comentou assim, deixa eu só avisar. Só digitar aqui, pós, tá? Você vai receber no direct uma mensagem que você preenche o formulário que nós vamos liberar para você o curso de pós-arrematação, basicamente o curso de documentação de leilão extrajudicial. Tá? Você vai entender como é que funciona tudo isso. Você que está começando, você que já arremata, você que não é smartando, não tem acesso às informações, você vai ter que agora, pelo menos, a parte de documentação. Então, você vai entender na prática como funciona essa documentação, como funciona a escritura, registro, como é que é feita a distância, que nós vamos falar aqui agora. Tá? Como é que você vai falar assim, Renan, mas o tabelionato é né? Então, tem um escritório lá do tabelião, então tem uma sede, então tem que ir lá para lavrar a escritura. Agora vocês vão entender como é que funciona na prática. O Fernando falou uma coisa aqui, que foi
Eu posso escolher qualquer tabelião do país. Verdade. Se você for fisicamente, então eu posso pegar, eu posso comprar um imóvel em São Paulo e viajar, pegar um avião e ir lá para Manaus e fazer lá no tabelião de nó de Manaus? Posso. O tabelião ele não respeita a circunscrição, e diferentemente do registrador de imóveis. Mas, se você quiser fazer tudo à distância, aí tem algumas regrinhas, tá? Que é a regra do provimento 100, que foi revogado pelo outro provimento que atualizou a norma do e-notariado. Então, quando veio a pandemia, o que aconteceu na prática, né? Obviamente, tirando a questão da saúde pública, que foi desastrosa, mas do ponto de vista dos negócios no Brasil, né, em geral, não estou falando só de negócios imobiliários, não. Qualquer empresa, na época da pandemia, passou a se preocupar com digitalização de processos. Cara, se as pessoas não podem sair de casa por uma questão de saúde pública, o Brasil vai parar? Nós temos que dar um jeito das coisas continuarem acontecendo online. Foi quando explodiu o Zoom, explodiu o Google Meet, quando faculdade que nunca tinha, por exemplo, eu estava na época fazendo direito na FMG. Nunca se cogitou na história do direito ter uma universidade online. Né? Então, a OAB segura isso, até eu acho que para não proliferar um monte de faculdade, sei lá, qual que é o motivo. Embora seja o curso mais indicado para ser online no Brasil. Acho que não tem curso mais indicado para ser online que direito, mas a OAB segura. Em 3 meses já estavam lá com Microsoft Teams, aquele negócio todo, fazendo aula online, tudo e tal. Enfim, foi uma revolução em todas as áreas. Essa é a grande realidade, né? Em todas as áreas houve uma revolução por causa do lockdown, da impossibilidade das pessoas saírem. E aí, o que aconteceu no mercado imobiliário? Também foi por esse caminho. Como que os tabeliães iam lavrar a escritura se as pessoas não podem sair de casa? Poxa, nós temos que ter um sistema para o cara assinar de casa. Aí criaram o e-notariado, que basicamente grava né, porque assim, o que o tabelião faz? Ele coleta a vontade. Né? Ele é uma manifestação de vontade. Então o Fernando chega lá, documentação, vê se o Fernando é capaz, se ele pode fazer aquele ato jurídico, se ele realmente, né? Obviamente eles fazem uma conferência para ver se você realmente tem direito sobre aquele imóvel, você pode transferir aquilo que você está transferindo, enfim. Renan, está comprando, mesma coisa. E a gente vai à frente do tabelião, presencialmente, quando era presencialmente, e manifestava a vontade, e assinava a escritura. Como fazer isso online? Aí criaram as gravações, então você entra hoje, toda transmissão que você faz é gravada, e o certificado do notariado, que é, basicamente, atestando que foi você mesmo que assinou. Cara, foi uma revolução. Pode parecer bobeira aqui para vocês. Estão falando, mas talvez quem começou a comprar imóvel já na era do e-notariado. Mas antigamente, antes do e-notariado, era uma confusão. Porque às vezes você comprava imóvel à distância, era nomeação de procurador, ou você fazia aqui, tinha que mandar malote, era mais confuso para fazer. Né? Então, veio tanto a questão do e-notariado, quanto a questão do registro também ser feito através de prenotação online. Você fazia a escritura, você faz a escritura e prenota ela online. Né? Antes tinha que fazer com procuração, era mais confuso. E hoje, hoje é moleza, né? Você faz isso online, com 2 minutos, numa gravação, você entra, cara, às vezes está fazendo outra coisa, você tira o celular, Renan, não sei o que é isso mesmo, você confirma a venda do imóvel? Sim, acabou. Né? Então é um negócio realmente que mudou o mercado imobiliário. E aí, Fernando, vem as regrinhas, né? Então, você não pode, aí eu vou explicar um pouquinho, mas fala só um pouquinho para a galera que está começando a entender aí o que significa o e-notariado. Existe um pós-2020 e um antes-2020. Depois do e-notariado, o jogo mudou, né? Exato, gente. E-notariado é um certificado digital que você faz gratuitamente, não tem nenhum custo. Tá? Então você vai procurar um cartório na sua cidade, um tabelião de notas, tá? A gente fala cartório, você generaliza. Então, cartório de registro de imóveis, ele não faz notariado. Tabelionato de notas, alguns, a maioria praticamente, já faz. Então você faz o seu agendamento lá, você vai levar a sua documentação e durante uma vez, só na vez que você vai fazer, e tem alguns cartórios que até mesmo assim já faz por vídeo. Você nem precisa estar presencialmente. Ele vai atestar que é você. Então ele vai deixar como você... Sabe quando você vai reconhecer firma? Que você deixa lá o seu cartão de assinatura no cartório. Para quem é jovem há mais tempo, vai lembrar que era assim. Então no cartório você vai,
vai preencher sua ficha com seu endereço, seu nome, sua qualificação, fazer a sua assinatura e depois qualquer pessoa que chega lá com um documento assinado por você, eles vão conferir se a assinatura está muito parecida e vão reconhecer por semelhança. Olha para vocês verem que legal isso. Então, quando você não está presente no cartório, você reconhece firma por semelhança. Aí, por exemplo, quando você vende um carro, tinha que assinar recibo. Aí tinha que ser um reconhecimento de firma por autenticidade. Você tinha que ir presencialmente ao cartório. E o e-notariado, ele faz o que agora? Ele vai pegar a sua ficha de qualificação. Então, o cara vai fazer uma vídeo com você, vai confirmar que é você, e você vai ter um certificado baixado no seu celular. Tá? Então, necessariamente, o que você vai fazer? Esse aplicativo que chama e-notariado no seu celular, você tem uma assinatura digital. E aí você pode lavrar escritura, procuração, tudo isso à distância. Você vai informar o tabelião, olha, eu estou vendendo esse imóvel, eu quero fazer uma procuração para o Renan, para ele fazer o que ele quiser no meu nome lá. Então eu vou determinar o que eu quero para o cartório vai lavrar a minuta e vai agendar comigo uma videoconferência para eu confirmar aqueles dados. Então essa vídeo fica gravada lá no ato notarial e aí depois eu assino via celular, eu entro lá e assino. Agora, uma outra sacada, antes da gente entrar para a questão da escritura, da procuração, isso também serve para reconhecimento de firma de documentos. Então, quando você tem que apresentar uma procuração, um credenciamento, uma declaração que seja com a sua assinatura e precisa de reconhecimento de firma, você pega o arquivo em PDF, sobe no celular, recolhe lá a taxinha de R$ 13 e você já tem o documento com a sua firma reconhecida. Você sequer precisa sair do conforto da sua casa, do seu escritório, perder tempo e pegar fila lá no cartório para reconhecer firma de mais nenhuma assinatura sua. O jogo mudou, gente. O jogo mudou. Deixa eu só responder o João aí, que eu acho que é a terceira vez que ele manda essa pergunta aí, ó. Melhor momento para entrar com o ocupante: após a escritura ou antes da escritura? Cara, tem ação anulatória? Esquece. Pega a sua escritura primeiro, pré-nota, não entra em contato antes, não, que pode dar BO, tá? Se tem ação anulatória, não faz esse contato, não, que a chance de dar problema e depois você se arrepender, depois que fez, já era, tá? Não adianta voltar atrás, tá? E se quiser saber mais ainda, tem pelo menos umas 3 aulas minhas lá no meu canal do YouTube sobre desocupação, sobre negociação e no momento que eu entrei em contato com o ocupante. Então segue lá. Se você trocar o celular, precisa renovar o notariado? Porque está instalado no celular. Não tem como. Você comprou do celular, você tem que fazer de novo, tá? É um certificado instalado. Então ele tá no seu, tem um arquivo que instala no seu celular, ele vale ali na assinatura que você fizer com aquele celular, tá bom? Bom, aí, qual que é o grande negócio agora, tá? E aí, nesse mini curso, vocês vão entender. Inclusive, vocês vão entender o que a Smart Caixa faz. Né? Como que a Smart Caixa faz para driblar a necessidade para fazer com que o arrematante nem precise sair de casa para poder comprar imóvel. Porque o que a Caixa faz para você? Ela vira para Caixa e qualquer outro banco. Ela vira e fala o seguinte: ó, a Caixa, né? Porque os outros bancos têm advogado ali intermediando, então você consegue ali, nem precisa sair também, o tabelião vai fazer com você à distância. Mas, quando você compra um imóvel da Caixa, ela manda você ir no gerente, vai na agência perto da sua casa aí, pega uma minuta, escritura, aí você vai bater na gerente lá, vai bater no gerente, o gerente não quer te atender, porque o gerente da Caixa não quer mexer com escritura pública de leilão, ele não gosta, ele não ganha nada com isso, e ele fica driblando, correndo de você. Você chega lá, bate uma, duas, 3 vezes na agência, tá no almoço, tá não sei o quê, o cara some e não te atende. Mas uma hora ou outra você vai acabar conseguindo. Pegar a minuta, levar pro tabelião, vai pro tabelião, configura, né? Faz a confecção lá da minuta de escritura certinho, leva pro gerente, o gerente assina, tal, beleza, para poder depois registrar. Isso considerando que está na mesma cidade. Se não tiver na mesma cidade, você vai ter que mandar SEDEX, alguma coisa do tipo, para poder, ou então desmaterializar, para poder fazer via registrador de imóveis. Beleza. RI digital. E aí, o que acontece? E aí vem a mágica do e-notariado. Você vai poder fazer isso tudo online. Mas tem qualquer... Se a gerente está sempre reunião lá, o Roberto até falou, cara, pode comprar imóvel da Caixa e colocar a agência do seu lado e ir lá. Vai lá, você tem que... Aí a Caixa manda um e-mail para você, você tem que ir lá e pegar a minuta. Você bate na agência uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o gerente nunca te atende. Ou ele está em reunião, ou ele está na hora do almoço, ou ele já foi embora. Nunca atende. Por quê?
Porque o gerente da Caixa, ele não ganha nada com essa escritura. Então, a Servem manda você ir lá na agência, mas o gerente não quer te atender, você fica lá perdendo dia de serviço, indo lá um dia, voltando, né? A pessoa trabalha, vai lá, perde lá 2, 3 horas lá na agência e não consegue pegar a tal da minuta para levar no tabelião. E depois para assinar é outro passo. Mas, enfim, que aí tem que conferir, aí demora e tal. Como é notariado, é possível fazer isso? Só que você não vai conseguir também fazendo com o gerente local. Por quê? Porque ele nem certificado, ele nem quer assinar fisicamente, que dirá com certificado digital. Não vai assinar de jeito nenhum. A não ser que você tenha relacionamento com ele, já tenha feito os negócios com ele, ele acaba fazendo. E aí, vem a história do notariado e do provimento 100, que depois foi atualizado. Basicamente, é a competência. Então, eu posso fazer uma escritura. Então, imagina o Fernando, que comprou um imóvel, tá? Em São Paulo, ele é de São Fernando de Jacareí, comprou um imóvel aqui em BH e quer fazer uma escritura, quer escolher o tabelião de Manaus. Um exemplo esdrúxulo aqui, ele não vai fazer isso, ó, mas se ele quiser escolher, pode? Pode, se for fisicamente. Ele vai viajar para Manaus, ou nomear um procurador lá, vai fazer a escritura, beleza. Você pode escolher qualquer do Brasil. Beleza? Agora, e se o Fernando quiser fazer isso assinando pela notariado? Ele morando em Jacareí, comprando um imóvel em Belo Horizonte e escolhendo o cartório de Manaus, ele pode? Não pode. Por quê? A escolha do tabelião tem que ser ou da residência do adquirente ou da localidade do imóvel. Então, o Fernando, morando em Jacareí e comprando imóvel em Belo Horizonte, ele teria que escolher ou um tabelião para fazer pela notariado, ou um tabelião de Jacareí, ou um tabelião de Belo Horizonte. Feito isso, escolher um desses dois, as assinaturas de ambos podem ser pelo e-notariado. Tanto do adquirente do imóvel quanto do vendedor. E aí, se for caixa, banco, ele vai assinar pelo e-notariado. Beleza? Escolher um desses dois tabeliões, está liberada a assinatura pelo notariado. Só que acontece, como é que você vai ter, de repente, por exemplo, primeiro, você tem que ter o gerente da Caixa para assinar a assinatura, fazer a assinatura pelo notariado. E às vezes acontecem umas coisas complexas. Por exemplo, o Fernando está em Jacareí. Aí ele compra o imóvel em Belo Horizonte, mas o relacionamento, o gerente que vai assinar para ele não é nem de Jacareí nem de Belo Horizonte, é de outro lugar. E o tabelião que tem relacionamento com esse gerente também é de outro lugar, não está nem em Jacareí nem em Belo Horizonte. Então começa a criar aí as dificuldades. Então aí que começa a entrar as minúcias do pós-arrematação. Por exemplo, o Fernando, quando ele compra imóvel lá do Itaú e do Bradesco, por exemplo, já coloca o Fagner lá, que é um tabelião que tem, ou até mesmo, às vezes, da Caixa, que tem relacionamento, tem conveniado lá para poder fazer a escritura, já tem as procurações certinhas, o negócio sai pelo notariado. Então, essa costura do que acontece, é o que vocês vão ter nesse curso gratuito, é que vocês vão entender que isso é que faz um pós-arrematação da rápido. Porque se você não sabe isso, você vai bater cabeça. Essa é a realidade, né, Fernando? Exato, gente. Porque, inclusive, vocês têm que pensar sempre o seguinte. Quando você compra um imóvel da Caixa Econômica Federal, então nós estamos aqui agora na terceira hipótese, que é aquela quando eu não preciso de escritura. Não, nós estamos falando da escritura ainda, não é nem do contrato. Então, o que acontece? Comprei um imóvel da Caixa Econômica Federal. Aí, quem assinou essa venda para mim? Foi o gerente lá de Belo Horizonte. Esse gerente, ele representa a Caixa como? Lembra que a gente falou? Então, a Caixa Econômica Federal, ela tem uma pessoa lá em cima, sabe Deus aonde? Lá perto de Deus, lá no céu, para cima das nuvens, que representa a Caixa. Ela vai parar o que ela está fazendo durante o dia para assinar milhares de vendas de imóveis da Caixa que tem por dia para os arrematantes, para quem está comprando ali? Não, ela delega. Então ela vai fazer o seguinte, ela faz uma cadeia de procuração. Então ela vai determinar, ela vai autorizar, olha, eu sou autorizada a assinar pela Caixa Econômica Federal. Então eu vou designar o fulano que está aqui, ó, regional. Então para o estado de São Paulo eu delego uma pessoa. Então para cada estado o cara vai e coloca, ó, essa pessoa vai assinar por mim no estado de São Paulo. Então ele representa a Caixa no estado de São Paulo. Tá bom, aí você chegou ali no governador. O governador do estado de São Paulo da Caixa, ele vai assinar todas as cidades? Não, ele vai designar por área outras pessoas, que vai designar outras pessoas, até chegar aquele gerente. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma cadeia de procuração. Essas procurações, elas têm uma data de validade.
Então, quando você recebe uma escritura pública ou um contrato de financiamento da Caixa Econômica, quem aqui já se atentou para conferir se a cadeia de procuração está correta? Esse é o primeiro ponto. Aí, na hora que você chega lá com o seu documento apto a registro, olha, eu estou aqui com a escritura, estou aqui com o compromisso de o contrato de financiamento que é apto para escritura para fazer o registro. E aí o cara vai falar assim, tá, cadê a procuração do gerente? Aí, muitas das vezes, a cadeia de procuração ela está separada num tabelionato. Você vai ter que ir lá, separar. Muitas das vezes você está fazendo via digital, a gente vai chegar lá na frente ainda nessa parte. Você vai ter que desmaterializar. Né? Então, tem todo um processo, né, que a gente conta, é um procedimento, né, vamos dizer assim, nesse sistema, para você chegar lá e não ter uma devolutiva, para ter a documentação apta a registro. Isso é fundamental que todo arrematação, todo arrematante tenha conhecimento. Tá? E é exatamente para a gente sanear esse mercado, deixar todo mundo aqui ó, na mesma régua, é que a Smart está disponibilizando esse curso de pós-arrematação. Vocês têm que entender cada folha, o que significa, entender o contexto. Se você não entende o que você está fazendo, você não sabe o que fazer. Então é muito importante que você entenda o procedimento. Tá? Porque hoje é muito simples. A Smart Caixa vai lá e faz para a gente, ó, no boi. Mas o que ela está fazendo? Eu tenho consciência do que ela está fazendo? Né? Eu sei quais são as dificuldades. Se eu tiver que fazer, eu sei. Por quê? Porque isso também te ajuda na venda. Quando você vai vender, você também tem que entender qual que é o processo. Né? Então, lembraram aqui, cadeia de procuração. Quem é o gerente do banco, se ele tem competência, se ele tem ali uma procuração, uma autorização de quem efetivamente responde, legalmente responde pelo banco, para que ele possa assinar a transferência dessa propriedade da Caixa para você. Sensacional, Fernando. Então, já passou pela cadeia de procuração para vocês entenderem como é que funciona o jogo, tá? Isso é um jogo, gente. Isso é entender isso. Muda, como o Fernando falou, tanto na compra quanto na venda, tá? Você está entendendo o que está acontecendo. Quando, inclusive, às vezes vocês vão receber lá um pedido da Smart Caixa. Ó, você tem que fazer uma procuração para a gente botar para um tabelião lá para quebrar a regra de competência do e-notariado. Você vai, por que está me pedindo procuração? Cara, para quebrar a regra de competência. Então você vai ter que bater na agência aí do seu lado e você vai perder horas e horas batendo, indo e voltando na agência aí porque o gerente não quer te receber. E aqui eu tenho 3, 4 agências já parceiras que o gerente assina pelo e-notariado. Então, esse tipo de conhecimento é um conhecimento que vai te libertar para que você possa entender, entenda tudo que está sendo feito e como que isso está evitando, inclusive, de você eventualmente fazer, entrar, né, nesse pós-arrematação no escuro, né, sabendo exatamente cada passo que está sendo dado. Beleza? Ó, olha que legal, né? A gente já falou aqui, Fernando, sobre escritura, cartório, registro de imóvel, já explicamos a diferença entre os dois. Já tá 0x0 o jogo aqui, eu tava olhando aqui, tá 0x0, tá tranquilo. Já explicamos aqui, ó, o Pedro aqui olha o que tem de aula aqui, ó. Título translativo vai explicar contrato particular, escritura pública, contrato de financiamento que tem força de escritura pública, contrato de FGTS, conferência de contratos. Aí no registro, averbação, nota devolutiva, tópicos, demais tópicos de registro. Fala até sobre desocupação, tributo e taxas, IPTU, condomínio, TBI, laudêmio, titularidade, né, que é a troca do IPTU para o seu nome. Então, cara, isso aqui está completo, é um mini curso completo, tá? De pós-arrematação, obviamente, esse caso aqui de um leilão extrajudicial, tá? De um leilão extrajudicial. Aqui está, no caso, muito voltado para a Caixa, mas é a mesma coisa para os demais bancos, tá? A diferença é que nos demais bancos, quem vai assinar a procuração pelo banco, normalmente é um procurador do banco, né? Às vezes pode ser um escritório de advocacia, depende muito de como o banco trabalha ali. Cada banco trabalha de um jeito. Por exemplo, no caso aqui do Banco Inter, que assina é o próprio representante do Inter aqui, a procuração direta ali, ele assina o banco menor. Quando o banco é maior e tem esses escritórios que trabalham regionalizados, aí delega normalmente para os escritórios fazer a assinatura. Tá bom? Bom, vamos ver mais aqui o que a gente tem para falar. Aí na venda, vou falar na venda aqui rapidinho, mas aí o Américo falou que tem como registrar com KCT? Isso é para leilão judicial, né? Você está falando de registrar imóvel em leilão judicial. Ao invés de usar a carta de arrematação,
usar a carta de sentença com força de carta de arrematação. Na verdade, a carta de sentença ela substitui a carta de arrematação quando o juiz demora a sair, como é um ato de mero expediente, porque o que, na verdade, torna a arrematação perfeita, inacabável e retratável, inacabável não, acho que eu falei que é perfeito e retratável. Perfeito e retratável e acabado. Perfeito e retratável é o auto de arrematação. A carta de arrematação posterior, ela é expedida caso não haja nenhuma impugnação, ou se tiver impugnação, que ela tem, né, tem o transjugado ali da impugnação, a carta de arrematação é ato de expediente, mero expediente. Né? Então a carta é expedida, foi gol do São Paulo. A carta é expedida, e aí, como ela é ato de mero expediente, o tabelião de notas pode, através dos autos, fazer a carta de sentença com força de carta de arrematação e se levar a registro, tá? Sem problema nenhum. Mas isso é leilão judicial. Leilão extrajudicial vai ser ou escritura ou inacabada. Eu falei inacabada. É ou acabada, né? Perfeito e acabada. Gente, antes que o Renan fique desanimado aí, né, por causa do gol, mas só para dizer também que o que acontece? A carta de sentença ou a carta de arrematação, da mesma forma, eu vi que passou uma pergunta aqui sobre a questão lá dos emolumentos do cartório. Tá? O cartório de registro, ele, no provimento estadual, ele determina que as custas e emolumentos seja pelo maior valor. Então, se o valor venal for maior, é difícil ele aceitar pelo valor da arrematação. Ele vai sempre querer cobrar. E não vale a pena, a gente já falou sobre isso, você discutir com relação a essa questão. Voltando, então, novamente ao nosso ponto aqui, né, sobre a questão do procedimento, né, ou seja, pegamos a cadeia de procuração, aí eu estou com um contrato de compra e venda com financiamento, com alienação fiduciária. Ele tem força de escritura pública, porque está nos termos do artigo 38 da Lei 9514, que é a alienação fiduciária. Então, esse contrato, ele tem força de escritura pública. Você não precisa, é uma alienação fiduciária, você não precisa fazer escritura. Aí entra um outro ponto que é legal trazer para vocês aqui, que é a alienação fiduciária entre particulares. Nós já fizemos aqui algumas lives sobre isso. Quando é possível, por que a gente faz, a gente costuma... Eu, atualmente, já estou com pelo menos uns 12 contratos desse daí. E aí, o que acontece? Eu consigo isentar a escritura pública do registro? Primeiro, na qualidade de vendedor e credor fiduciário, quando a gente faz entre particulares, quem vai pagar a escritura é o comprador. Então, não é uma preocupação tão grande minha. A minha preocupação em ter que fazer a escritura é que, via de regra, o tabelião vai ter dificuldade de colocar todas as cláusulas e os termos que eu preciso que conste naquela alienação fiduciária. São muitos detalhes que eu tenho que colocar naquele contrato. Então, eu prefiro não fazer ali na escritura pública e que faça o meu contrato que eu fiz, que eu consiga registrar diretamente aquele contrato. Então, aí entra essa situação. Escritura pública, o que diz a lei? Artigo 38 da Lei 9514. O contrato de compra e venda com alienação fiduciária, ele tem força de escritura pública. Só que tem alguns cartórios de registro, que é o que a gente está falando aqui para vocês, que entende que não pode ser, que aquilo lá vale somente para a instituição financeira, que entre particulares não dispensa a escritura. E aí vale a pena a gente brigar? Entendeu? Também não. O que eu vou fazer? Vou fazer suscitação de dúvida? Não. Vai lá e faz a escritura, não muda nada. Mas tem uma decisão do STF que quebrou um provimento, que tinham colocado o provimento uniformizando isso, que não poderia mais ser feito o contrato entre particulares, somente com escritura, e aí o Gilmar Mendes foi lá e falou, não, pode ser feito diretamente. E aí o que acontece? Na maioria dos cartórios, agora já aceita, mas você tem que necessariamente consultar ali o nosso Deus registrador, falar, oficial, você aceita, você tem um entendimento, eu posso fazer o contrato particular para você registrar? Então a gente supera essa barreira também, tá? Deixa eu só responder o Leandro aqui, ó. Que ele falou que fez a escritura, ele mora na cidade A, o gerente também na mesma cidade dele, o tabelionato da cidade B e o imóvel na cidade C. Deu tudo certo via notariado. Você conseguiu, por quê? Porque provavelmente o imóvel e você estão no mesmo estado. Então, por exemplo, se o Fernando é de Jacareí, o imóvel é de São Paulo, e ele pega um tabelionato de Campinas, pode? Ué, Renan, mas não era só o tabelião da cidade, do adquirente ou do imóvel, então seria só Jacareí ou São Paulo? Sim, essa é a regra geral. Mas quando os dois são do mesmo estado, você pode pegar qualquer tabelião do estado. Tá? Então, provavelmente, o Leandro aí, ele é da cidade A de um estado e o imóvel é da cidade C do mesmo estado.
Aí ele poderia pegar qualquer tabelião e o tabelião está no mesmo estado também. Por isso que fechou a conta aí de ter podido fazer dentro do mesmo, com esse tabelião, mesmo sendo cidade diferente. Beleza? E a Mari perguntou ali em cima e falou exatamente sobre isso. Olha, e se eu quiser lavrar a escritura lá em Manaus, lá em Brasília, e eu moro aqui em Jacareí, né? E o imóvel é no Ceará. Eu posso? Aí ela deu a letra aqui e falou exatamente isso. Através do e-notariado, eu consigo, sem sair do conforto da minha casa, lavrar uma procuração para alguém que esteja lá no tabelião que vá assinar a escritura fisicamente. É isso que a gente faz. E aí, quando um assina fisicamente, você quebra a regra de competência. Aí o gerente pode assinar pelo e-notariado. Esse é o segredinho que a gente faz. Então, na hora que vocês pegarem lá, por que a Smart Caixa pediu procuração para vocês? Pô, mas por que pediu procuração? Para poder quebrar a regra de competência, já que um vai lá, assina presencialmente o seu nome, e o gerente assina do e-notariado. Para você não precisar bater lá no gerente, é tudo para isso, né? Nem precisar fazer desmaterialização para poder mandar. Ah, eu peguei o gerente da minha cidade. O gerente assinou presencialmente, beleza, tirei a minuta lá, assinou e tal, mas o imóvel é de outra cidade. Você vai ter que desmaterializar para poder prenotar no registro de imóvel. Tem um custo também, o Senad tem um custo, né? Então tudo isso é para evitar. Então você já faz a procuração, já assina lá, desmaterializa, já quebra a regra de competência, o gerente depois pode assinar pelo e-notariado. Então tudo isso, gente, é conhecimento de provimento, de registro público. Isso vem da bagagem nossa, tá? Isso naturalmente é de fazer tanto e, obviamente, estudar também muito sobre a questão de registro público, que traz essas vantagens competitivas. É por isso que Smartano tem essas vantagens competitivas, é por isso que Smartano não sai de casa, tá? Smartano não existe Smartano sair de casa, tá? Não existe Smartano sair de casa. E aí vem o segundo efeito. A Mari Paula, ó. Isso já explica como os Smartanos fazem escritura nos confins do Judas, por um ótimo precinho. Por quê? Como a gente quebra a regra de competência, eu posso escolher o tabelião que eu quiser, ou o estado que eu quiser. Óbvio, nem sempre a gente olha a questão de preço. Paraná é o mais barato. Mas por que não faz toda a escritura lá no Paraná? Porque nem sempre você pode olhar isso. Exato. Tem cartório que demanda mais rápido, tem cartório que você tem que olhar uma relação. Tempo, agenda. Agenda. Por exemplo, a gente está ali com o tabelião em São Paulo, tá voando. São Paulo não é um dos mais baratos, que é o Stami, né? Que o Fernando fez lá, ó. Sensacional. Uma semana já estava com... Escritura e registro em 20 dias, né? O cara tá voando. Então, o que eu vou falar? Eu vou jogar no Paraná. Sendo que vai demorar mais se eu tô com um cara voando aqui que tá entregando registro em 20 dias. Não tem lógica. Então, vamos jogar aqui pro Stami. Então, tudo é uma relação de custo-benefício também, né? Exato, gente. Eu costumo falar para todo mundo, e falei aqui hoje para vocês, a gente precisa entender o contexto geral. Você precisa entender onde você está pisando, o que eu estou fazendo no mundo, né? E aí, necessariamente, quando a gente está falando aqui de tabelionato de notas, cartório de registro de imóveis, é muito importante a gente entender o que é o serviço deles. Então, não adianta eu pegar um cartório lá em Manaus, lá no Paraná, que cobra, por causa dos custos, um décimo do valor, só que o cara tem uma carga de trabalho absurda e ele simplesmente fala, olha, eu preciso de 15, 20 dias para te atender, porque eu estou com um monte de programação aqui para fazer. Então, qual é a sua pressa? Você tem urgência ou você não tem urgência? Se você tem, se a ideia é, olha, eu preciso desse registro para poder entrar em contato com o ocupante, para poder ajuizar uma ação de emissão na posse, eu preciso resolver isso rápido, então eu preciso naturalmente de um tabelião que me atenda o mais breve possível. Né? Então, às vezes, não é o dinheiro. Esse dinheiro ele tem que entrar dentro da nossa viabilidade. E entra nas margens que a gente fala, margem, volume e liquidez. Se eu não tenho margem de lucro nessa operação, para mim pagar mais caro numa escritura por causa do tempo, a minha arrematação é ruim, começa assim. Então eu tenho que entender como é que o tabelião trabalha, como é que o cartório de registro de imóveis trabalha. É isso aí. Ó, quem ainda não digitou pós, digite pós agora. Aqui, ó, digite pós agora. Receba o curso gratuito online, gratuito, tá? Não tem. Você vai pegar o login e senha, você tá completo aqui. Eu até falei os módulos que tem aqui, explicando tudo que você precisa saber sobre isso. Você precisa saber sobre isso. Porque não é só na compra. Você também vai precisar saber na venda. Se você for vender um imóvel à vista, você tem que saber disso aqui. Então, é importante entender, até mesmo para orientar o seu comprador. Eu até postei um dia no Stories aí,
tá vendendo imóvel lá em Cuiabá, aí a compradora virou para mim e falou assim, demorou, mandou um tanto de documento pedindo. Falei, mas aqui, por que você tá mandando esse tanto de documento? Nós vamos assinar pelo notariado, tá mandando firma reconhecida. Falei, por que você tá fazendo isso? Não, porque eu peguei um cartório aqui de Várzea Grande. Eu falei, não, você vai pegar um cartório de Cuiabá. Eu falei pra você, não, mas é porque eu tenho um relacionamento com o Várzea Grande. Eu falei, deixa eu te explicar um negócio. Eu tenho que assinar esse negócio pelo notariado. Você vai pegar, você é de Cuiabá. Você pegou, você escolhe um cartório aí de Cuiabá. Daria até pra escolher o de Várzea Grande, mas ele tava batendo cabeça lá no. Porque é do mesmo estado. Mas, cara, coloca aí no cartório de Cuiabá. Vamos resolver esse negócio rápido. Foi lá no Cuiabá, pronto. Aí o cartório já sabia como é que funcionava e tal. Vai registrar, vamos lavar a escritura essa semana. Então, até para orientar o comprador, senão você não recebe também, demora a receber ali, às vezes está faltando uma parcela para receber, você tem que agilizar. Porque senão a pessoa fica ali batendo cabeça, pedindo, não sabe o que tem que fazer, e você tem que ser o cara que está vendendo e que precisa receber o dinheiro, que vai orientar e dar clareza pro negócio, né? Exato, Renan. E agora eu vou falar um ponto aqui que eu acho que poucas pessoas sabem. Só quem já sofreu essa dor vai saber do que eu estou falando aqui agora. E mesmo quem já sofreu, passa por ela de novo porque esquece. O que acontece? O Renan acabou de falar aqui, ó. Quando a gente faz a venda financiado, né, eu vendi o imóvel para o comprador. O comprador está fazendo um financiamento via banco. O que acontece para a gente que comprou via Caixa? Ó, comprei o imóvel da Caixa financiado. Registrei. Tomei posse do imóvel, reformei ele, botei para venda, agora vem o cara e fala, olha, vou comprar o seu imóvel e vou financiar. 80%, 70% do valor eu vou financiar. Primeiro, você vai ter que ir lá fazer o contrato, novamente, uma minuta de financiamento para o vendedor, você tem que assinar aquela minuta, e esse contrato vai ter que ser registrado só depois que tiver esse registro pronto na matrícula, e essa matrícula apresentada à agência, é que o banco vai fazer o pagamento para você do valor financiado. Então, a pressa do registro da venda também é nossa, porque é quando eu vou receber. E o que acontece, tá? Isso vai estar lá nesse curso de pós-arrematação. O que acontece quando eu faço uma compra financiada da Caixa? É o desejo de todo arrematante hoje. Comprar com 5% de entrada, financiar, alavancar e vamos embora, né? Quando você assina o contrato de financiamento com a Caixa emite para você uma guia chamada CCI, Cédula de Crédito Imobiliário. Tá? Essa guia, o que significa isso? É como se fosse um cheque ao portador. Tá? Ou seja, aquele financiamento, aquele crédito, aquela dívida que você contraiu com o banco, ela está naquela guia que o banco tem uma via e você também. Tá? E essa via ela pode ser transferida, o banco poderia transferir para outro credor. Tá? E ela vai constar, você vai olhar na sua matrícula que tem lá a verbação da sua compra, a verbação da sua alienação e depois a verbação da CCI, que foi emitido a cédula de crédito imobiliário, que pode ser transferida, negociada em balcão, né, de ativos aí do mercado imobiliário. E essa guia, poucas pessoas guardam sequer o contrato, quanto mais a guia. Na hora que você vende e bate lá o contrato assinado perfeitinho do comprador, do seu comprador, e a sua assinatura como vendedor, o gerente da Caixa assinando, bateu no cartório, depois o cartório tem um prazo de 15 dias para analisar e registrar aquilo ali. Aí, quando dá o 14º dia, 14 é bom, 14º dia, o cartório emite uma nota devolutiva. Em vez de ser pague as custas aqui do registro, ele vai falar o seguinte, apresente a guia original do CCI. Aí você fala, puta merda, onde é que tá isso? Entendeu? Exatamente, né? Porque são coisas, gente, que talvez ali na hora você não dá tanta atenção, né? Mas que no final das contas lá pode virar uma nota devolutiva e vai você correr atrás dessa via original e demora, e aí é mais um tempo de análise ali depois, na hora que você juntar o documento. Então tudo isso vai afetando, vai atrasando. Seu registro às vezes é coisa boba, né? Então, entender isso, né, faz toda a diferença, né, Fernando? Exatamente. Então, olha a dica que eu vou dar aqui para vocês. Primeiro, relacionamento com o banco. Independente de qual agência você assinar o seu contrato e tudo, com um gerente da Caixa você tem que ter relacionamento. Compre produto, não seja chorão, faça o que tiver que fazer, gere relacionamento. Por quê? Essa CCI pode ser baixada por uma declaração de extravio. E não precisa ser do gerente que assinou o contrato, pode ser do seu gerente de confiança.
ele te conhece, ele sabe da sua relação, ele está vendo que aconteceu a venda, ele faz a declaração e o cartório baixa aquela CCI. Você já manda o contrato para registro com essa declaração ou com a CCI original. Então, olha a dica que eu estou dando aqui para vocês. Por quê? Porque na hora de se assinar o contrato, primeiro, eu fiz a venda, olha que beleza. Então, eu assino lá o que? O CCV. O Renan já explicou o que é. Todo mundo aqui já ouviu, né? Já entendeu. Compromisso de compra e venda. E ali naquele compromisso de compra e venda, via de regra, a maioria dos corretores colocam lá que vai ser pago por meio de financiamento e não estabelece prazo. A gente já falou sobre isso em outras lives. Eu nunca aceito isso. Eu estabeleço prazo. Olha, o cara tem 90 dias para esse dinheiro estar desbloqueado na minha conta. Ponto. Ah, a responsabilidade do banco, se o banco atrasar, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com o banco. Quem tem que me pagar é ele. Né? A relação dele com o banco e pronto. Beleza, superou isso daí. Mas, se assinou a venda ali, você está contando que em 90 dias esse dinheiro vem para você. Aí, que passe 30 para você ir lá na caixa assinar a minuta de venda para ele. Aí, 30 dias, o que você conta? Poxa, assinei hoje, o cara vai pagar o ITBI, vai mandar para registro, daqui a 20 dias esse dinheiro está na minha conta. E você já está contando com aquele dinheiro em 20 dias. Putz, merda, esse dinheiro vai voltar agora, que beleza. Aí, quando chega no 20º dia, vem uma devolutiva te pedindo uma CCI. Você fala, o que é isso? Como é que eu resolvo isso? Onde é que está isso? Desse Adilson, como já diria o personagem do professor Raimundo. Então, gente, aí você vai lá e corre atrás de um documento, mais 5 dias para arrumar, 2, 3, 5, 10 dias para arrumar. Aí depois você vai lá e peticiona, protocola de novo no cartório. Aí o cartório demora mais 15 dias. Então, quando você estava esperando 20, o seu recebimento vai acontecer depois de 60. Porque você não soube e não lembrou do que eu acabei de falar aqui agora. É isso aí. Sensacional, Fernando. Que dica de ouro, hein? Para fechar a live de hoje, dica de ouro do Fernando. E, ó, quem não pegou o mini curso ainda, pode digitar aqui, ó, pós, você vai ter um curso gratuito sobre pós-arrematação, documentação imobiliária nos leilões extrajudiciais e que também serve para venda, né? Porque na hora que você for vender, de fato, você vai precisar ter esse conhecimento, principalmente se for vender à vista, tá bom? Então, digita aqui, ó, pós, pra você entender tudo sobre essa documentação, registro, imóvel, escritura. E além disso, ó, vou dar um outro brinde para vocês, tá? Quem tem uma aula disponibilizada lá, gratuita também, sobre matrícula e avaliação, tá? Então, além de ganhar um curso de pós, você vai ganhar um curso de matrícula e avaliação. Você vai entender matrícula e avaliação, está disponibilizada lá. É uma aula top, mais de 3 horas de aula, explicando para você desde matrícula até avaliação de imóvel e lá é avaliação de casa, tá? Que é o diferencial do mercado aí. Então, entra lá que você vai ganhar esse curso gratuito, tá bom? Show de bola. Fernando, muita coisa legal, hein? Acho que ficou bacana aí, a galera curtiu. Acho que vai ajudar muita gente e vai acabar com esse problema da galera não saber o que é escritura, registro, entender essas coisas básicas que envolvem uma transação imobiliária, né? E nem deu tempo de a gente aprofundar, porque eu até tinha falado com o Alípio, com o Mariel, falei, ó, vamos falar sobre escritura pró-solvendo e escritura com alienação fiduciária. Deixa para outra live. É isso aí, vamos deixar isso para outra live, senão vai estender demais aqui. Eu tô vendo aqui, o Galo tá perdendo de 1-0, mas também o Galo entrou com um time muito feio, viu? Nossa senhora, olhei o time aqui. Vou dar a dica para o Augusto. Augusto, ó, o cartório não aceitou a declaração de ausência de transferência de CCI, porque a declaração está errada. É declaração de extravio. Você vai ter uma declaração assinada pelo gerente dizendo para o cartório que aquela guia de CCI original que tem que ser apresentada foi extraviada. Então, ou seja, é impossível de apresentar qualquer outra coisa. É isso aí. Fernandão, começou o choro, estamos zoando aí, porque o Galo tomou gol aqui. Eu tô falando que jogou 2. Mas não, o Galo entregou o jogo. Eu vi o ataque do Galo aqui, quer ver? Olha o time do Galo, meu Deus do céu. Aqui é Júnior Santos. O William tá me zoando aqui, ó. Dica de ouro, faz um consórcio com o gerente da Caixa. Gente, eu não conto pra ninguém, mas eu já contei que eu tenho um consórcio da Caixa, tá? Isso é gerar relacionamento. Eu falei assim, olha, eu tenho crédito agora pro resto da vida. Consórcio, o gerente não pode reclamar nunca mais, né? Depois que fez um consórcio, ele tem que falar, pô, não preciso mais, né? Normalmente eu até faço aquele tipo de capitalização e cancelo com 6 meses, mas também não pode ficar cancelando muito não, senão você acaba dificultando a vida do gerente lá. Mas olha o ataque do Atlético. Júnior Santos, Rony, meio campo com Igor Gomes, Fausto Vera, meu Deus, aqui eu vou dormir, não vou nem ver esse jogo, não, você tá doido. Igor Gomes é nosso, rapaz. O cara não joga contra a gente, não.
Aqui, valeu, gente. Obrigadão aí. Ó, digita pós aqui. Vou deixar essa live salva até amanhã. Só digitar pós lá na live que vai ficar salvo no meu perfil do Fernando lá. Digita pós, receba um mini curso gratuito de pós-arrematação e tem um bônusinho lá pra você. 2 bônus, hein? Olha que coisa. Cara, Smart é a mãe mesmo, né? Olha aí, a gente tá dando um curso de pós-arrematação e dando um mini curso lá, surpresa pra vocês. Tá bom? Surpresa não, que eu já falei aqui, mas bem legal lá pra vocês, com mais de 3 horas de aula, beleza? Vocês sabem por que isso, né? Na hora que vocês vierem perguntar alguma coisa pra gente fala, vai lá assistir, pô. É, exatamente. Então, beleza, galera. Valeu demais. Tamo junto. Valeu. Tchau, gente.